Ora, mais uma vez, estamos aqui para um 15 minutos e um café, uma iniciativa do Agrupamento de Escolas Professoras de Mandelecena. Esta vai ser a 44ª conversa. Quinze minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. É com muito prazer e orgulho que temos hoje a Joana Rato, investigadora da Universidade Católica Portuguesa, no Instituto de Ciências da Saúde, com uma vasta obra publicada e com participação constante em diversos fóruns e em diversas conferências, e de uma forma interessante marcámos esta conversa, que estamos aqui junto a um dos ícones da cidade de Lisboa e da investigação, que é o Oceanário de Lisboa, e marcámos para o dia, ou para a noite, Noite Europeia dos Investigadores, o que acaba por ser também uma forma muito útil de celebrarmos estas conversas, estes 15 minutos em café. E porque é que nós andámos literalmente a insistir com a Joana para fazermos esta conversa? Porque a Joana, além das muitas outras coisas, está cada vez mais na área de investigação e na área de interesse, está cada vez mais no centro das nossas preocupações a partir das escolas. Tudo o que tem a ver com a forma como aprendemos, a forma como o nosso cérebro se adequa ao conhecimento e às aprendizagens, é informação fundamental para as escolas. Então, eu até começo por aqui. Eu sei que a Joana depois vai apresentando-se na conversa, mas, Joana, enquanto investigadora dos processos neuronais, do cérebro, percebeu, antes da maior parte de nós, que realmente o nosso cérebro é quase como uma máquina que sabe aprender. E também já percebeu, ou já nos fez perceber, como é que estes processos se constroem, se aplicam. E a pergunta provocatória para começar é: então, porquê é que nós não usamos essa informação? Muito bem, primeiro agradecer o convite e felicitar até esta iniciativa, que para mim, eu disse logo sim, porque é comunicação de ciência e eu acho que isto tem que acontecer mais e é importantíssimo, sobretudo chegar às escolas, não é? Este conhecimento. E começo por precisamente isso, não sabemos mais porque este conhecimento parece que ainda está muito reservado a investigadores, ou laboratórios, e falta este passo, ou seja, porque precisa deste passo a própria interpretação do conhecimento científico, que já sabemos que é complexo. Não é? Se eu começar aqui a falar em sistema nervoso, se eu começar aqui a falar em... se calhar vai ser um tema difícil de entrar para quem não é especialista. E então é preciso trabalhar um pouco esta informação para que seja de mais fácil acesso a não investigadores. E quando fala de trabalhar esta informação, é usar um modelo comunicacional que, por exemplo, que seja dependente das estruturas? Ou seja, estou a dizer, será ao Ministério da Educação, ou será às estruturas que têm essa obrigação, ou temos mesmo que ser nós investigadores, nós, pessoas, a disponibilizar-nos ou a integrar na nossa prática esse tipo de formação, vamos chamar-lhe assim? É claro que facilita, não é? Se houver essa estrutura e esse apoio, facilita muito, mas também se deve àquilo que me parece, desde cedo, desde que entrei na investigação, de uma responsabilidade dos próprios que investigam. E isso tem sido também, nesta própria ligação entre as neurociências e a educação, e eu, não é por ser psicóloga, mas porque percebo, dentro daquilo que foi a evolução da ciência para a educação, a ciência cognitiva tem que cá estar, por isso é que é sempre este termo que eu utilizo, não é? Eu não gosto muito do termo neuroeducação, nem neurociências para a educação, porque eu percebo que isto é muito difícil. Os níveis de análise, a linguagem técnica, a forma de observar é muito distante para chegar àquilo que é depois o que nós podemos utilizar para aplicar na sala de aula. Por isso ainda temos que ir buscar a ciência cognitiva e, da minha visão, é nesta ligação que nós também conseguimos ferramentas para compreender melhor tudo isto. Porque quando há pouco me falava de conhecimento, há pelo menos, tendo em conta aquilo que é arquitetura cognitiva, há pelo menos 2 domínios de conhecimento sobre como é que nós funcionamos e como nós aprendemos que me parece
que nas salas de aula ainda não está bem cuidado. E os 2 domínios é a atenção e a memória. Este, do ponto de vista da arquitetura cognitiva, tem que estar ligados a como é que se ensina. Mas eu penso que, em termos dos próprios modelos educativos, ao longo dos anos, nós aqui no 15 Minutos e um Café começámos essencialmente por apresentar pedagogos. Os primeiros episódios foram sobre o Paulo Freire, sobre o Rousseau, Freinet, que são pensadores pedagogos. E também fomos percebendo, conforme fomos fazendo estas conversas, que muitos destes pedagogos, ou seja, muitos destes cientistas da educação, não conheciam ou desconheciam de todo os próprios processos e arquiteturas. Contudo, e agora falando disso, o que nós também percebemos é que, vamos chamar estes 2 espaços diferentes, o da atenção e da memória, acabaram por ser sempre, de alguma forma e em algum momento, foram centrais no modelo pedagógico. Ou seja, já tivemos modelos pedagógicos ou datas pedagógicas em que a atenção era o centro da escola, já tivemos outros em que a memória, o estudar para replicar nos exames, mas não há nenhum que nos seja misto, por assim dizer. E o que é que nos dizem as neurociências disso? Tem que ser, se calhar tem que ser misto, não? Por isso é que eu também não tenho um discurso unicamente vindo das neurociências, porque senão aí só olhávamos para os tais recursos biológicos, não é? E eu, dentro daquilo que fui lendo e aquilo que é o meu percurso, eu acho muito interessante tudo o que os pedagogos clássicos nos trouxeram. Eu, quando às vezes digo que, atenção, falámos muito de Piaget, mas não chega, não estou de todo a desvalorizar o Piaget. Foi importantíssimo e ainda precisamos de ir rebuscar a teoria dele, que continuamos e devemos continuar a respeitá-la. Aqui a questão é, muitas dessas propostas teóricas, na altura, ajudaram muito a avançar o conhecimento, a refletir sobre isto que é a educação, mas atualmente já temos outras disciplinas, outras formas de investigar, outros investigadores, outras perguntas. Outras perguntas que nos até conseguem ser até de uma forma mais precisa, não é? Conseguir perceber aqui algumas destas questões que ainda pairam no ar e que precisamos de abraçá-las de um ponto de vista, por vezes até temos que ir buscar várias coisas. Construir a partir das várias imagens. Tenho sempre muito medo de fundamentalismos. É sempre um grande receio quando é só acham que aquilo é que funciona. Porque depois ignoram aquilo que é toda a trajetória de desenvolvimento. Ignora também, isso sim, conhecimento neurocientífico que nos diz que efetivamente nós somos diferentes. Podemos ter a mesma estrutura, mas a forma de desenvolver, de acordo com aquilo que é desde o desenvolvimento, não é? Na barriga da mãe, no ventre da mãe, até os primeiros passos, tudo está a contribuir para nos formar com a nossa, não é? Com o nosso caminho. Joana, tem noção do que o que acaba de dizer, neste momento, alguns dos nossos colegas professores a ouvir-nos é assim, pois, esta coisa, então agora tinha que ser 30 professores para 30 alunos diferentes e tal. Como é que isto se gera? Como é que isto se gera em termos de informação que nós temos? Este é, de facto, o grande desafio e quando eu vejo essa angústia nos professores, eu percebo essa angústia. E percebo porque também dou aulas, claro que totalmente diferente, a jovens universitários, mas eu percebo que até da forma como eu até acho que posso chegar a todos, eu ainda assim não chego a todos. E essa é sempre uma angústia do professor. Agora, o que é que nós temos que arranjar aqui? Mecanismos para conseguir perceber quem é que... há sempre uma maneira de nós chegarmos, pelo menos, se não há maioria, há quase. Um equilíbrio meio. Conseguimos que há ali um grupo que nos acompanha. É perceber quem não nos acompanha e ver o que é que nós temos que fazer adicionalmente a isso. Há situações, e isto tenho que mesmo dizer, porque também a mim me preocupa, quando um professor tem na turma, por exemplo, 2 ou 3 crianças com necessidades específicas. Isto é impraticável, o professor não consegue fazer isto. E aqui é necessário, e por isso é que também há toda uma mudança dos próprios decretos-leis, da possibilidade de ter, até por exemplo, um terapeuta em sala de aula a acompanhar essas crianças que então precisa de um apoio mais individual, que não é necessário, por vezes, depende, claro, do que é que estamos a falar, que isto depois é sempre um discurso muito genérico, não é? Mas muitas vezes não é a necessidade de se retirar da sala, há a possibilidade de
continuamos a A questão é que acompanhar. nós temos que perceber que muitas vezes o retirar da sala, numa característica, numa especificidade daquele aluno, pode ajudá-lo a concentrar-se, a ter mais atenção, Para todos. porque não tem... Traz um benefício para todos. Mas não especialmente para aquele que está, de certa forma, rotulado como uma criança com necessidades. Se calhar esse benefício seria para todos, não é? Para todos. Em algum momento, há alunos que se calhar ganhariam por não estar numa sala barulhenta ou outra coisa qualquer. Para todos, para todos. E também perceber que, por vezes, há determinados momentos, que depois é estas que eu acho que temos que tentar ultrapassar esta rigidez que às vezes acontece, quando até é detectado que não está a acompanhar ao mesmo ritmo e considera-se que aquilo vai ficar para sempre. Não. Por vezes é uma questão de unicamente adaptação e é preciso até um apoio um pouco mais intensivo de um determinado período, ou seja, um apoio temporário, mas que depois o caminho volta... Isso aqui no nosso campo da educação é uma informação que eu acho extremamente pertinente, porque uma das coisas que nós normalmente percebemos nas escolas é que quando há uma identificação de uma criança com qualquer necessidade específica de apoio, de aprendizagem, há uma tendência quase natural em manter durante muito tempo aquelas medidas ou aquela ação. Está-me a dizer que muitas das vezes elas podem ser completamente... E a necessidade então de fazer tal monitorização, porque há situações, claro que não estamos a falar em distúrbios, perturbações, coisas muito mais complexas, em que tem uma evolução muito mais lenta, não é? Mas há situações que por vezes as pessoas veem, ok, isto não está a corresponder, e acham logo que é um déficit de atenção grave, e muitas vezes é só uma questão de adaptação. E isto agora trazendo ciência, e isto quando olhamos para alguns trabalhos, nomeadamente sobre memória de trabalho, há um trabalho da Susan Gathercole que eu acho que todas as pessoas deviam conhecer. Deviam ler. Porque é um trabalho em que eles basicamente vão avaliar crianças aos 6 anos e depois avaliam 2 anos depois. E o que aconteceu é que aquelas que aos 6 anos poderia, isto tudo desenvolvimento típico, naturalmente, mas aos 6 anos podia não estar dentro daquilo que é o ponto médio, não é? Para aquele desempenho, a definição média, não estava com problemática, mas não estava no ponto médio. Passado 2 anos, poderia estar igual que um que até naquela altura, aos 6 anos, já estava acima daquilo que poderia ser o ponto médio. E a grande discussão deles é que é muito natural, também do ponto de vista da memória, haver uma adaptabilidade, ou seja, que às vezes as crianças ainda não têm todos os recursos para conseguir para ter aquela capacidade a 100%, mas isso não é logo um trajeto em queda. E logo ali uma definição que vai ser assim... Por isso é muito importante naqueles primeiros anos também se perceber que depois pode ter outro tipo de consequências, não é? E aí a variável deste conhecimento prévio, neste caso o professor, em saber previamente que pode haver esta necessidade, até coloca o professor como um contribuidor para a mudança. Ou seja, vamos supor que no início dos 6 anos há um desenvolvimento natural e quando se avalia ao final desses 2 anos, há várias variáveis que podem ter influenciado as evoluções. Uma das variáveis será o professor ou será os métodos que o professor usou. Se o professor souber que há esta influência, também pode contribuir para que o próprio professor desenvolva ou não. Está sempre do lado do aprendente, independentemente do professor. Tem que haver aqui, aliás, também numa grande revisão que foi feita e dentro daquilo que nós percebemos que é a aprendizagem, houve uma proposta de pelo menos quase 200 fatores que podem contribuir para a aprendizagem. Por isso temos aqui sempre muita coisa em cima. Por isso é que nem é só uma exclusividade do professor, nem é só uma exclusividade do método ou da ferramenta. Claro que tudo contribui, principalmente se começarmos a perceber que a criança pode ter aqui uma dificuldade de adaptação e há uma rigidez de ensino. Claro que isto vai aumentar, o fosso vai continuar a aumentar. A importância sempre é de tentar sempre fazer esta monitorização e perceber que grande parte, se calhar, dos casos, fora perturbações e déficits já diagnosticados e que isso claramente tem um percurso diferente,
mas isso quer dizer que possa só haver um pequeno ajuste e às vezes até permitir essa trajetória de desenvolvimento individual até voltar a alcançar aquilo que pode ser então um patamar desejável, ou seja, não ficar logo a considerar que há ali e não um fechar problema. aquela porta, porque se não vai evoluir daquela forma, não evolui, não é? Que é um bocadinho que também nós sabemos que acontece. E poder arranjar outras estratégias, não é? Para poder trabalhar então com aquela criança que não está a ter a mesma reação que as outras. Esta questão das estratégias traz-me para uma conversa, há dias tínhamos, que era na preparação desta nossa conversa, esta ideia de que nós acreditamos que o homem chegou à Lua. Nós investimos milhões de euros, de dólares, o que fosse, com uma investigação constante aos fenómenos da natureza, no universo. E não temos investido assim tanto, mas também investimos alguma coisa no nosso conhecimento interno. E concluindo esta ideia, nós continuamos a acreditar muito mais facilmente que o homem foi à Lua e que esteve na Lua e que vai a Marte e que vai estar em Marte e que vamos todos viver em Marte, e se calhar não acreditamos que o cérebro, para aprender melhor, precisa de dormir. Fui buscar este exemplo, porque é também uma... Ou não valorizamos. Ou não vale... Porquê? É a pergunta do milhão de euros, não é? Porquê? Porque nós somos tão desconfiados do que sabemos sobre nós e somos tão crédulos naquilo que está fora de nós. Pois, aí é sempre aquilo que é o conhecimento sobre o peso científico, não é? E sobre como é que se processa a ciência e o que é a ciência efetivamente. E esta é a tal dificuldade, e porque eu acho que é importante depois este tipo de iniciativas de comunicação de ciência, porque não chega muito às pessoas. E se as pessoas começassem a perceber tudo o que envolve, o trabalho que envolve para a produção científica, se calhar aumentaria o respeito sobre o que efetivamente é o conhecimento que sai daí. Isso é em várias áreas. E esse hábito, pergunta, reflexão, e este hábito levar as pessoas a acreditar naquilo que é o conhecimento que nós temos, não pode passar por nós alterarmos um bocadinho esta agulha que temos na educação e neste conhecimento, que é, nós tendencialmente estamos sempre a apresentar curas para problemas. E investimos pouco na prevenção desses mesmos problemas. Quando falamos daquilo que sabe, e a Joana é um exemplo para nós, daquilo que sabe, daquilo que estudou, daquilo que até já publicou, não seria adequado desenvolver instrumentos que funcionassem como estruturas de prevenção e não, olha, agora esta criança não teve aqui este tempo dedicado ou não treinou esta capacidade cognitiva de memória ou de atenção, e agora olha, vai ali para o psicólogo ou vai para o terapeuta disto. Não há possibilidade de precaver ou de preparar ou de planear para não ter que curar, no sentido de haverá. Nós temos informação que nos permite ir fazendo isto? Temos informação que nos permite, e vários programas, aliás, que nos permitem fazer esta prevenção. Agora, a aplicação deles depende muito dos técnicos que estão no terreno. E essa é uma das questões que também a mim, e dentro daquilo que eu tenho vindo a conhecer, das escolas que vou visitando, que me parece que ainda as tais equipas multidisciplinares que nós falamos há tanto tempo e que estão regulamentadas e que existem, de facto, acabam por não fazer este trabalho verdadeiramente de prevenção. E isto até na ligação entre o pré-escolar, o primeiro ciclo, ainda não é este caminho de parceria entre as várias... E se nos dissesse agora, se eu lhe perguntasse assim diretamente, como é que nós podemos operacionalizar um funcionamento adequado de uma equipa destas, com base naquilo que nós sabemos, do que devemos saber sobre a forma como nós aprendemos, eu ia dizer como os nossos alunos, mas nós aprendemos felizmente até morrermos, por isso estamos sempre a aprender, não é? Isso é uma informação factual, não é? Sim. Por isso é que eu há pouco estava a referir que as tais dificuldades às vezes de adaptação
para algumas dessas estratégias ou de forma de aprender, este é o tal informação importante para os professores, é que é possível estar sempre a aprender, pode de facto exigir um maior esforço, uma outra forma de trabalhar e que com a também criança. já ficou aqui um bocadinho que não só estamos a aprender, como o processo de aprendizagem hoje pode estar vinculado a um modo, mas amanhã este modo pode mudar, não é? Ou seja, em última análise, o que me está a tentar dizer é que estamos a ter uma criança que está numa sala verde e que tem dificuldades de aprender, amanhã mudamos para uma sala cor-de-rosa e ela, de repente, pode ter outra capacidade de aprendizagem. É isto... Exagerando, não é preciso mudar de sala. Mas exagerando para percebermos que muitas das vezes pequenas mudanças podem operar grandes... E aqui se calhar, e até responder à tal questão de como é que se operacionaliza, não é, estas equipas a funcionar bem, é preciso dar mais tempo a estes profissionais para fazer este trabalho também, porque o que nós percebemos é que estão a trabalhar assim e funcionam e existem, mas é no apagar fogos, não é? Na cura, não na prevenção. E não neste trabalho mais de prevenção e, sobretudo, que isto que eu também tenho debatido mais, de discussão entre os vários técnicos. Ainda estamos muito desse tipo de trabalho em troca de pareceres técnicos, que passa por uma passagem de um relatório, e não discutir, olha, o Manuel não está a conseguir fazer isto, mas a mim parece-me que é por esta ou por aquela situação. Eu, enquanto técnico, seja psicólogo, terapeuta, tenho que fazer isto. O professor, se calhar aqui, nesta situação na aula, o que era bom era, vamos experimentar, se fazendo desta forma, chamado, aquilo que nós dizemos, a investigação, um modelo de resposta à intervenção. E isto é que é importante para precisamente não estarmos sempre só a resolver já, assuntos. Situações às vezes já que passou tanto tempo e que depois agudiza, não é, todo o trabalho. Mas este trabalho de identificação logo que, e os educadores, até já estou no pré-escolar, têm grande sensibilidade nisto. E eu vejo que têm grande sensibilidade nisto, até por aquilo que às vezes são as decisões, não é? É de condicional, não é condicional, de passe, vale a pena, não, acho que ainda não está preparado. E os educadores, tendo em conta também o modelo escolar, não é? Os educadores de infância, e agora ficamos aqui, têm um intervalo etário muito maior do que em qualquer outro ciclo de escolaridade, tal como a conhecemos, e têm uma abrangência de alunos diferente do ponto de vista das origens, não é? E isso dá-lhes também esta questão que conseguem perceber, se calhar de uma forma mais ou indireta ou menos focada no problema, que há várias origens e há vários modelos de desenvolvimento. Mas aqui, e voltando a esta questão das equipas, como é que, por exemplo, nós, escolas, e estou a falar aqui, como é que nós, por exemplo, podemos chegar às universidades, aos centros de investigação? Porque eu acho que o que acabou de dizer era fundamental, que se criassem quase normas de podermos ter estas conversas de uma forma oficial, não é? No fundo, nós estamos a fazer aqui uma conversa que vai ficar gravada, vai servir de recurso, mas nós também sabemos que não vai ser lida nessa perspectiva. Há abertura, há a possibilidade de fazer isto? Haveria algum interesse? Eu espero que haja mais. É precisamente isto que eu defendo que deve acontecer mais. Esta aproximação, o meu pós-doc o trabalho foi mesmo isto, na aproximação da universidade com as escolas. E então fomos a várias escolas, propusemos projetos, estudámos e monitorizámos alguns programas que estavam a ser desenvolvidos nas escolas. Isto são tudo coisas que muitas delas eu ainda não consegui sequer publicar, porque há aqui ainda base de dados a terem que ser trabalhadas e de facto depois é a tal questão do tempo e quando depois o financiamento acaba e já temos que abraçar outras causas e é difícil depois conseguir fazer tudo. Mas nessa altura esta era a grande missão de fazer esta aproximação, sobretudo para aquilo que me parece, e eu sei que os professores querem isso, que é será que eu estou, nesta prática que eu estou a utilizar, tem um bom efeito? Não é? Os professores querem saber isso. Querem mesmo. Pronto. Porque é isso que os faz de facto mudar. Quando eles não têm essa informação, tendem a repetir o mesmo modelo, porque ao menos aquele não estraga. E aqui é que eu acho que é importante esta ligação com os centros, porque primeiro o professor não vai conseguir ter
a capacidade e o tempo para poder recolher todos estes indicadores e fazer ou seja, é quase um papel adicional, não é, que tem que ser feito para que a investigação decorra da melhor forma e de facto depois seja robusta, não é, nos indicadores. Que os indicadores não sejam simplesmente as notas escolares, porque aí pode haver um grande viés, não é, relativamente a isso. E isto eu acho que é, para mim, a dar este passo de investigação mais de terreno, é isto que tem que se começar a fazer mais e os centros de investigação têm que abrir mais para poder fazer este tipo de trabalho. Já estamos no nosso tempo, como nós falávamos no início, não sei se ainda antes de gravar estas conversas de 15 minutos, é porque é o tempo ótimo para estarmos com atenção. Isto é uma espécie de videocast, de podcast. Já sabemos que há quem ouça estas conversas numa viagem de casa para o trabalho, por isso não mais de 15 minutos. Para finalizarmos, a Joana escreveu vários livros, um deles, Neuromitos. E como já não vamos ter tempo de falar de todos os neuromitos, se tivesse que escolher aquele que era o seu inimigo de estimação, o neuromito que é o inimigo de estimação, o que é que escolhia? Não vou para os inimigos, que eu não gosto assim dessa conversa. Não. Eu vou para o que eu acho que é mais desafiante e até pelo que eu tenho curiosidade. Porque eu, quando muitas vezes faço esta comunicação de ciência, eu vejo que os seus professores ficam zangados comigo. E é curioso porque eu até sou das pessoas que até tenho mais curiosidade para saber mais investigação sobre isso, ou seja, quero até investigar mais sobre isto. Porque também me deixa aqui uma pulguinha atrás da orelha e aqui dizer que é mito porque não temos dados que comprovem, é mais por isso, não é? Não é uma questão de verdade ou mentira. E este está relacionado com a aprendizagem em livre descoberta, que eu tenho muita curiosidade, mas depois percebo que não pode ser totalmente por livre descoberta, por aquilo que eu depois encontro sobre desenvolvimento, sobre aquilo que é diferente em termos da própria autorregulação, em que há crianças, se calhar, que vão ter mais sucesso sendo colocadas nesse tipo de ambiente e há outras que vão ficar em sofrimento porque não conseguem depois perceber o que é que de facto estão a aprender e como aprender. Por isso é aqui que me parece que é, tendo em conta aquilo também dos tais fundamentalismos, que temos que tentar desconstruir, sendo que o meu discurso não é dizer que não deve haver espaço para a descoberta, nada disso. É que se calhar não pode ser unicamente assim, porque aí vamos contrariar aquilo que depois é a trajetória de desenvolvimento. E não acha que este discurso agora um bocadinho inflamado dos últimos tempos tem a ver exatamente porque nós somos muito de preto e branco, não é? Não, para nós, enquanto humanos, enquanto sociedades, não há zonas cinzentas, ou preto ou branco. E a escola era branca e agora tem que ser preta. Não será também por aí que passa alguma desta... Eu percebo que é, por vezes, o desencanto quando também há estrutura a mais. Percebo perfeitamente isso. E que o que temos a encontrar, efetivamente, é um equilíbrio. Porque se passamos para o outro lado, também não estamos a fazer as coisas... E perdemos aquilo que eram as mais-valias que os outros modelos acabam por ter. E que já vimos que tem ainda assim... o seu sucesso, não é? É preciso fazer aqui alguns ajustes, naturalmente. Neste particular, nós fizemos já um episódio sobre o Peter Gray. O Peter Gray é um investigador, também, para chamar investigador, que é um grande defensor desta ideia, e eu nunca mais me esqueço uma coisa que eu li dele, que foi, dando um exemplo de uma escola de autoaprendizagem, traduzindo a aprendizagem, e uma das coisas que ele diz que o desencantou, ou que pelo menos fez-o fazer mais perguntas, foi exatamente perceber que o modelo que estava a ser implementado numa escola de base, ou seja, com as famílias, com alguns dos alunos a começarem a escola pela primeira vez naquele modelo, foi completamente destruído quando eles começaram a receber alunos que já tinham tido uma pré-prática noutros modelos. E isso vai tudo ao encontro do que acabou de dizer, ou seja, nem tudo nem nada, não é? Porque pode funcionar se houver esta evolução a partir sempre do mesmo modelo, mas já percebemos que nem sempre nem nunca, não é? Mas era um desafio podermos testar. Joana, muito obrigado. Como em todas as conversas, quando as acabamos, dizemos que tínhamos aqui mais um dia, no mínimo, de conversa. Eu tenho de agradecer-lhe.
não prometo que não volto a contactar, porque depois nós fazemos variações. Eu já digo que sim. Nós fazemos assim umas variações, depois não fala comigo, há de falar com outra pessoa, mas são sempre umas conversas ótimas. Muito obrigado. Obrigada. Nosso cafezinho é assim uma espécie de toque de final e até uma próxima, que vai haver de certeza. Obrigado. Obrigada.